aí, pessoal, o vídeo de hoje é sobre o filósofo alemão Immanuel Kant. A filosofia kantiana merece dois vídeos, uma sobre o criticismo kantiano e sobre a questão da ética e da moral. A questão da ética kantiana merece destaque porque é o que mais se cobra em Enem e vestibulares e também é uma questão que pode ser abordada nas redações e que ela pode ser encaixada em praticamente todos os temas. A filosofia kantiana é considerada um divisor de águas dentro da filosofia moderna, porque o Kant estava cansado desse conflito entre empirismo e racionalismo. A filosofia dele tenta conciliar essas duas formas de pensamento. Kant começa suas obras falando que é preciso investigar como que os verdadeiros conhecimentos são processados pela mente humana e que é preciso ter uma filosofia crítica para saber o que pode ser realmente conhecido e o que não pode ser conhecido pela razão. Porque, por exemplo, tem questões que não precisam ser investigadas pela ciência, pela racionalidade, como, por exemplo, a questão sobre a existência de Deus. Kant fala que a ciência não precisa investigar isso, que ela pode deixar isso de lado. Tem outras questões que devem ter prioridade na investigação científica. Kant diz que nosso conhecimento começa pela experiência, mas ele não se deriva apenas da experiência. O conhecimento sobre a realidade pode ser formado tanto pelo entendimento que o nosso intelecto produz por si mesmo, quanto pela experiência. Levando isso em consideração, Kant nos fala sobre a teoria dos juízos. Os juízos nada mais são do que as formas de conhecimento. Existem três principais formas de conhecimento. Temos o juízo sintético, o juízo analítico e o juízo sintético a priori. O juízo analítico é uma forma de conhecimento segura. Nela, o predicado não altera o sujeito. Como, por exemplo, se eu falo que um quadrado tem 4 lados iguais, essa afirmação ela é segura, eu não preciso duvidar do que eu estou falando, porque todo quadrado que eu encontro, ele tem 4 lados iguais. Então, essa é uma forma de conhecimento segura. O juízo sintético é uma forma de conhecimento não segura. Então, o predicado pode alterar o sujeito. Como, por exemplo, se eu falo que aquela blusa é preta, eu estou falando que aquela determinada blusa é preta. Isso não significa que as outras blusas que existem são necessariamente pretas. Apenas aquela que eu me refiro que é preta. As outras podem ser ou não. A terceira forma de conhecimento é uma junção entre os juízos sintético e analítico. É o juízo sintético a priori. Por exemplo, se eu falo que todo corpo, toda matéria tem peso, essa é uma forma de conhecimento segura, afinal toda matéria tem peso. Mas ela também se torna insegura quando eu falo que o peso pode variar. Por exemplo, o meu peso aqui na Terra é 1, mas se eu for para outro planeta, meu peso pode variar, porque o peso depende da gravidade. Esse então é o criticismo kantiano, mas continue assistindo porque ainda tem um mapa mental e resolução de exercício que já caiu no Enem sobre essa questão. O próximo vídeo de filosofia é sobre a questão da ética kantiana. Até o próximo vídeo. Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos,
Porém, todas as tentativas para descobrir mediante conceitos algo que ampliasse nosso conhecimento malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos deveriam regular pelo nosso conhecimento. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Letra B, defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Letra C, revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Letra D, apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Letra E, refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, e são ambas recusadas por Kant. A resposta correta é a letra A. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento, porque, como eu disse no início do vídeo, o Kant tenta conciliar a filosofia empirista com a filosofia racionalista, e as duas formas de conhecimento são opostas. O empirismo fala que o conhecimento é adquirido por meio da experiência e o racionalismo diz que o conhecimento é inato.